Olá, galera do primeiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sandra, quem vos fala, e eu estou aqui para comentar as questões da semana 4 do PET 2 de vocês. Venham comigo! Nessa semana, nós vamos estudar um poema de Flor Bela Espanca, que é uma poetisa portuguesa que viveu entre os anos de 1894 a 1930. Flor Bela Dalma da Conceição Espanca, nome adotado por Flor Bela Lobo, foi uma grande poetisa e um dos mais importantes nomes da literatura portuguesa. Abordou temas como amor, erotização, angústia e sofrimento, trazendo a figura feminina para suas obras. A poetisa portuguesa teve 2 antologias publicadas em vida, Livro de Mágoas, 1919, e Livro de Soror Saudade, 1923. Outras 3 foram lançadas posteriormente, após a sua morte. Charneca em Flor, 1931, Juvelina, 1931 e Relicai, 1934. Além da poesia, a autora portuguesa escreveu para jornais e traduziu obras literárias. Flor Bela é considerada uma mulher à frente do seu tempo. Apesar de não levantar bandeiras sociais como o feminismo, ela venceu barreiras da sociedade portuguesa da época. Foi uma das primeiras a frequentar o curso secundário Liceu Masculino André de Gouveia, em Évora, e posteriormente foi a primeira mulher a entrar no curso de Direito da Universidade de Lisboa. Formou-se também em Letras. Em um meio dominado por homens, a poetisa foi colaboradora do jornal Dom Nuno, de Vila Viçosa, dirigido por José Emílio Amaro, em 1927. E o pioneirismo e a independência feminina de Flor Bela também estiveram presentes em sua vida pessoal. Ela foi casada 3 vezes, coisa incomum para as mulheres da época. Intensa, Flor Bela abordou o erotismo em parte de seus sonetos. Ela mostrou que o tema poderia ser tratado por mulheres, o que era um tabu no início do século XX. Em 1927, Flor Bela Espanca perdeu o irmão e a Pérez morreu em um acidente de avião, o que marcou a vida da poetisa até o fim. Em sua homenagem, ela escreveu um conjunto de contos no livro As Máscaras do Destino, publicado somente em 1931, após a morte dela. Cada vez mais debilitada pelo falecimento do irmão, Flor Bela tentou suicídio por 3 vezes, falhando nas 2 primeiras e sendo a última fatal. Ela morreu no dia do seu aniversário de 36 anos, em 8 de dezembro de 1930, na cidade de Matosinhos, com superdose de barbitúricos. Então essas, pessoal, são algumas das informações acerca dessa poetisa. E agora nós vamos ver o poema. O poema se chama Os Meus Versos, E eu vou declamá-lo para vocês. Rasga esses versos que eu te fiz, amor, deita-os ao nada, ao pó, ao esquecimento, que a cinza os cubra, que os arraste o vento, que a tempestade os leve aonde for. Rasga-os na mente se os souberes de cor, que volte ao nada, o nada de um momento. Julguei-me grande pelo sentimento e pelo orgulho ainda sou maior. Tanto verso já disse o que eu sonhei, tantos penaram já o que eu penei. Asas que passam, todo mundo assente. Rasgo os meus versos, pobre endoidecida, como se um grande amor cá nesta vida não fosse o mesmo amor de toda a gente. Pessoal, este poema, ele é um soneto. O soneto, ele tem uma estrutura fixa, tá? Então, ele é formado por 2 quartetos, ou seja, 2 estrofes de 4 versos, e depois 2 estrofes de 3 versos. Então nós temos 2 quartetos e 2 tercetos. Se vocês olharem sem fazer a contagem das sílabas poéticas, vocês notarão que os versos são mais ou menos do mesmo tamanho. Então eles possuem aí 10 sílabas poéticas. Então as características do soneto são essas. Eles possuem 2 estrofes de 4 versos, que são os quartetos, 2 estrofes de 3 versos, que são os tercetos, e cada verso possui 10 sílabas poéticas, são versos decassílabos. E há aqui dentro do poema vários outros recursos que nós vamos conversar agora sobre eles.
Então vocês percebam que o verbo rasgar, ele introduz 3 versos no poema. O primeiro da primeira estrofe, o primeiro da segunda estrofe e o primeiro da última estrofe. Essa reiteração desse verbo, né? Esse uso que foi feito é um recurso que nós chamamos de anáfora, que é a repetição da mesma estrutura no início dos versos, né? E ela foi feita justamente para reforçar a ideia que o eu lírico gostaria de passar. Quando ela fala rasga esses versos que eu te fiz, amor, ela está dizendo que é para apagar, esquecer aqueles versos em que ela expressou seu amor por ele, né? Ou pela pessoa amada. Rasga-os na mente se os souberes de cor. Então ela reitera, ela quer que esse sentimento seja apagado, inclusive nos versos, né? Ela quer apagar dentro dela, mas também nos versos. Rasga os meus versos, pobre endoidecida. E aqui ela se dirige a ela mesma, né? Ela se chama de pobre endoidecida. Por que pobre endoidecida? Porque todas as pessoas passam por isso, todas as pessoas amam e correm o risco de perder a pessoa amada, tá? Então, primeiro recurso que nós vimos, a anáfora, né? Que é a repetição desse verbo rasgar no início de 3 versos do poema. Depois, deita-os ao nada, ao pó, ao esquecimento. Aqui nós tivemos uma gradação, uma sequência de palavras para expressar, reforçar aquilo que ela pretende. Deita-os ao nada, ao pó, ao esquecimento. Ela vai reforçando, né? E esse reforço pode ser aumentando o sentido da palavra anterior ou diminuindo, amenizando, né? Depois nós temos aqui, rasga-os. Antes, né? Que a cinza os cubra, que os arraste o vento. Se vocês forem observar nesse verso aqui, que os arraste o vento, vocês observem que os termos da oração estão invertidos. Então, na ordem direta, nós temos sujeito, verbo e complementos. Aqui tem complemento, verbo, depois sujeito. Esse recurso se chama hipérbato, então, que é a inversão dos termos da oração. E ele foi feito aqui justamente para que a palavra vento rimasse com a palavra esquecimento, tá? Depois nós temos rasga-os na mente se os souberes de cor. Aqui nós suprimimos a palavra versos e colocamos no lugar um pronome, né? Depois nós temos que volte ao nada, o nada de um momento. Então, ela quer reduzir ao nada, ela quer que suma aquele sentimento. E quando ela fala 2 vezes a palavra nada, pode até dar um outro sentido. Que nada é esse que ela não esquece, né? Que volte ao nada, o nada de um momento. Então, se ela está falando desse nada, esse nada um dia foi alguma coisa para ela, né? Esse momento existiu e ela quer que esse momento suma da mente dela e da mente dele também, né? Da mente da pessoa amada também. Depois, julguei-me grande pelo sentimento e pelo orgulho ainda sou maior. Observe que o verbo julguei está no pretérito perfeito, ou seja, no passado, enquanto o verbo sou está no presente. Então, no passado, ela julgava que aquele sentimento era grande, era importante, o amor era importante. E agora, no presente, o orgulho está ainda mais importante do que o amor. É o orgulho que está fazendo com que ela esqueça esse sentimento anterior, né? Então, é uma forma dela se defender desse sentimento que a magoa e que a machuca. Tanto o verso já disse o que eu sonhei, tantos penaram já o que eu penei. Então aqui ela vai falando que outras pessoas já sentiram o que ela sentiu. Outras pessoas já tiveram desilusão amorosa, né? Então, asas que passam, todo mundo as sente. Então é uma forma dela se conformar, que o sofrimento que ela está passando é algo que outras pessoas também passam, né? Por serem seres humanos. E asas, no caso aqui, é uma metáfora de sofrimento, tá? Então, asas aqui está no sentido de sofrimento. Então, metáfora de sofrimento. Que também é um outro recurso que a gente usa, né, nos nossos textos. Rasga os meus versos, pobre endoidecida, e eu vejo esse pobre endoidecida aqui como vocativo.
ela se dirigindo a ela mesma e mais uma vez dando a ordem para rasgar os versos, ou seja, esqueça esses versos e ao esquecer os versos também vai esquecer aquilo que ela expressou nesses versos, que é o amor que ela sentia. Então, rasga esses versos como se um grande amor que há nessa vida não fosse o mesmo amor de toda a gente. Por que você está endoidecido se todo mundo passa por isso e consegue superar, né? Então, eu entendi mais ou menos assim, né, esse poema. E agora, pessoal, eu quero voltar na primeira estrofe para comentar a questão da métrica do poema, ou seja, da quantidade de sílabas poéticas. É bom lembrar que a contagem das sílabas poéticas é diferente da contagem das sílabas gramaticais. Então, lá no ensino fundamental, lá no início, né, nas séries iniciais do ensino fundamental, vocês aprenderam a contar as sílabas gramaticais. E aqui nós vamos aprender a contar as sílabas poéticas. Existem duas regras básicas. Primeira regra, você vai contar as sílabas até a última sílaba tônica da última palavra do verso. Então, no caso aqui, a última palavra do primeiro verso é amor. A tônica da palavra amor é o mor. Então, nós vamos contar até mor. No segundo verso, a última palavra é esquecimento. A tônica da palavra esquecimento é men. Então, eu conto até men. Depois, nós temos que as cinzas que a cinza os cubra, que os arraste o vento. Então, aqui, vento, nós temos a tônica vento, então nós vamos contar até vento. E no último verso, o for é um monossílabo tônico, então nós vamos contar até ele, tá? Então essa é a primeira regra, você conta as sílabas poéticas até a última sílaba tônica da última palavra do verso. Depois, no meio do verso, você vai fazer algumas elisões, você vai juntar algumas vogais que aparecem próximas uma das outras. Então, rasga esses versos, então o A juntou com o E aqui, formando uma elisão. Depois nós temos o E de que juntando com o E do eu, né? Formando outra elisão e formando uma sílaba poética, né? Depois deita-os, também formando uma elisão. Depois o A do dá com o A do ao. Depois o O do ao com o E do ex. Então tudo isso são elisões que vão acontecendo dentro dos versos. Então, se vocês forem contar, a partir dessas barrinhas que eu coloquei para separar cada sílaba poética, vocês constatarão que há 10 sílabas poéticas em cada verso. Isso aqui eu estou só mostrando para vocês terem uma ideia, tá? E agora, nós temos as questões. Poema é um texto literário escrito em versos, que são distribuídos em estrofes. Qual é a temática do poema lido? Sobre o que está falando esse poema? Nós já discutimos antes. É um eu lírico que sofreu uma desilusão amorosa e expressa seus sentimentos com relação a isso, né? Então a temática seria uma desilusão amorosa. Letra B. Na primeira estrofe do poema, com quem o eu lírico dialoga e por que ele faz uma súplica negativa tão energética? Então, na primeira estrofe, ele fala para rasga os meus versos, os versos que eu te fiz, amor, né? Então, ele se dirige a quem? Ele se dirige à pessoa amada, né? E por que ele faz uma súplica negativa tão energética? Porque ele quer esquecer aquele sentimento, ele quer anular aquele sentimento que ele nutria pelo eu lírico, pelo pessoa amada, perdão, né? Bom, no contexto do poema Meus Versos, podemos observar que as palavras se tornam mais expressivas quando empregadas em seu sentido figurado, ou polissêmico, ou conotativo. Esses recursos de expressão que dizem respeito ao sentido, à posição ou à combinação das palavras são conhecidas como figuras de linguagem. Então, as figuras de linguagem são recursos expressivos que utilizamos, né? São recursos que nós utilizamos para tornar mais expressiva ou a nossa fala ou a nossa escrita. E há várias dessas figuras, né, no poema. Letra A. Entre as figuras de linguagem, a gradação consiste na utilização de uma sequência de palavras de maneira gradativa,
dentro de uma mesma ideia. Então, citou uma palavra, já expressaria aquilo que ele gostaria de dizer, mas colocou mais algumas palavras para reiterar o sentido dessa palavra, ou para ampliar a ideia dela, ou para amenizar o sentido dela, diminuir, tá? Então, identifique a sequência gradativa presente na primeira estrofe do poema lido. Nós também já comentamos sobre isso, é só voltar lá no primeiro poema, vocês vão ter lá uma sequência de palavras, né, que é a nossa gradação. Número 3. Na segunda estrofe, o eu lírico fala de si, descreve o comportamento do eu lírico antes e depois da perda do amor. Então, eu já falei também, né, a respeito disso, né? Ele colocou um verbo no passado, julguei-me, e no verso seguinte ele coloca um verbo no presente, sou. Então, julguei-me o quê? Julguei-me grande, né, por esse sentimento. Então, era importante esse amor no passado para ele. E agora ele fala que ele tem orgulho, né? Então, agora sou orgulhoso, né? Então, no presente, o orgulho fala mais alto. Ele não mais quer sentir aquele sentimento, aquele amor, né, pela pessoa amada. Letra B. Qual é a figura de linguagem presente no verso? Rasga-os na mente, se o souberes de cor. Então, vocês viram aqui que a gente suprimiu a palavra versos. Então, esse recurso se chama zeugma, né? Letra C. Qual é o sentido do verso? Que volte ao nada, o nada de um momento. Então, ele quer reduzir ao nada aquilo que já foi importante para ele no passado, que foi aquele sentimento, né? Que volte ao nada, o nada de um momento. Que esse momento que ele fala que é o nada de um momento, foi um momento que significou para ele, mas que agora ele quer anular, né? Na terceira estrofe, o eu lírico se identifica com as pessoas que já passaram por sentimentos semelhantes aos seus. A proximidade que é sugerida entre o eu lírico e as pessoas lhe é satisfatória? Por quê? De certa forma, sim, né, pessoal? Porque ao dizer que outras pessoas já passaram pelo que ele está passando, ele se sente mais conformado com a situação, né? Então, para ele, é bom pensar que outras pessoas já sofreram por amor e que, de certa forma, já superaram, porque é uma esperança de que ele também consiga superar. Letra B. O verso asas que passam, todo mundo assente, foi empregado em linguagem figurada. O que a palavra asas simboliza no contexto do poema? Qual é a figura de linguagem existente nesse verso? Também já comentei com vocês anteriormente, né? Asas aí está simbolizando o sofrimento, né? Quem não a sente? Então, ali simbolizando o sofrimento que as pessoas já tiveram por conta de um amor destruído, né? De um amor que não deu certo, vamos dizer assim, né? Então, aqui nós temos uma metáfora. Letra C. O verbo rasgar é empregado 3 vezes no início de determinados versos. Esse tipo de repetição é chamado de anáfora, como eu disse para vocês. Considerando o contexto do poema, qual é a finalidade de se repetir tantas vezes essa expressão? Então ele fala rasga, rasga, rasga. Nesse sentido, gente, ele quer o quê? Ele quer que o outro esqueça aquilo que um dia ela sentiu por ele, né? Que a pessoa amada esqueça o que ela sentiu por ela, né? Por ela. Então, esse é o sentido de dar reforço nessa ideia de anular, de acabar, de esquecer tudo aquilo que ela viveu, né? Tudo aquilo que ela sentiu pela pessoa amada. Na última estrofe, o emprego da expressão pobre endoidecida cria certa confusão em relação ao enunciador, que é o eu lírico, e ao receptor, que é a pessoa amada. Para você, essa expressão é um aposto, um termo explicativo, ou um vocativo, um termo apelativo? Então, aquilo que eu já comentei com vocês, né, pessoal? Na minha opinião, seria um vocativo. Por quê? Porque a impressão que eu tenho é que ela se dirige a ela mesma, dando-lhe ordem de rasgar aqueles versos, ou seja, de esquecer também aquele sentimento que foi expresso por meio daqueles versos.
Depois a número 6. Esse poema trata-se de um soneto. Sobre esse tipo de composição, assinale as afirmativas corretas. Então, vejam bem, compõe-se de 4 estrofes, 2 quartetos e 2 tercetos separados entre si por uma linha em branco. Então, aquilo que eu já comentei com vocês, o soneto é sempre constituído dessa forma. A estrofe do soneto é formada por versos e cada verso é uma linha poética. No último terceto, encontra-se quase sempre a chave de ouro, a ideia essencial do soneto. Então, aí depois vocês vão pesquisar se realmente no soneto, há essa questão de deixar o tema, ou deixar a ideia essencial do soneto para o final. Depois, na letra C, não obedece às formas fixas, estando, portanto, em oposição aos versos regulares ou isométricos, os quais possuem a mesma medida. Não é o que acontece no soneto, No soneto, nós sempre vamos ter versos decassílabos, ou seja, com 10 sílabas poéticas. Depois, letra D. Os versos do soneto apresentam a mesma quantidade de sílabas poéticas. São decassílabos, isto é, tem 10 sílabas poéticas cada um. As sílabas poéticas são auditivas e não gramaticais, daquilo que nós já comentamos antes. E na letra E, além do ritmo, que é o efeito produzido pela regularidade das sílabas poéticas no poema, o soneto também apresenta rimas, pares de palavras que apresentam o mesmo tipo de sonoridade nas terminações dos versos. E agora, pessoal, eu me lembrei que eu não comentei com vocês a respeito disso. Então, nós vamos voltar naquela primeira estrofe. Então, aqui, gente, nós temos humor de amor rimou com for. E o tô de esquecimento rimou com o tô de vento. Então, houve rimas, tá? E aqui, para indicar que houve rimas, eu coloquei essas letras em azul e em maiúsculo e também entre parênteses, para que vocês entendessem, tá? Então, aqui houve rimas entre o primeiro verso e o último e entre o segundo e o terceiro. Bem, pessoal, essas então foram as orientações dessa semana. Eu espero que vocês tenham me compreendido. Se ficou alguma dúvida, vocês podem me acessar pelo chat Conexão Escola ou por meio do grupo da sala. Bons estudos, boa semana e fiquem todos com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo.